Fala, meu povo, tudo bom? Hoje eu quero te convidar a vir comigo nesse vídeo e conhecer 5 referências que até hoje me acompanham na fotografia e de como esses fotógrafos e essas fotógrafas, eles vêm inspirando formação de novos fotógrafos há décadas e de como é importante a gente buscar referências na fotografia. Então confere a vinheta e logo após vem comigo conhecer esses fotógrafos e fotógrafas que até hoje me inspiram tanto. Oi gente, tudo bem? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Elvio Luiz, eu sou fotógrafo, produtor, curador, professor e fundador deste canal, o Foto Falada, um canal pensado e desenvolvido para levar até você tudo do universo da fotografia. E antes da gente começar, eu gostaria de te pedir um favor, que se possível você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe e se possível você deixe aí seu comentário sobre o que você achou desse conteúdo. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Todo mundo sabe que para uma base de formação de qualquer profissão, é importantíssimo a gente ter muita pesquisa e principalmente muita referência. E na fotografia não pode ser diferente. Então hoje eu quero te convidar a conhecer 5 inspirações que eu tenho dentro da fotografia, que ao longo dos anos esses fotógrafos já formaram outras inspirações e automaticamente vem se renovando todo o trabalho dele através de novos fotógrafos que mantêm o legado deles vivos. E todos os 5 que eu vou te apresentar, eles estão em plena atividade e todos eles são nacionais. Então vamos lá. Minha primeira inspiração é um fotógrafo muito legal, mas muito legal mesmo, minha gente. É um fotógrafo chamado João Roberto Ripper. Para quem não conhece, o Ripper talvez seja uma das maiores inspirações para uma geração de fotógrafo imensa, principalmente para quem trabalha com a fotografia humana. Porque o Ripper é um fotógrafo que ele desenvolveu toda a sua carreira em cima de um projeto chamado Imagens Humanas. E isso tem relação diretamente com todo um contexto social que aqui no nosso Brasil, ele infelizmente é tão duro e tão cruel para uma população tão vulnerável de pessoas que, por muitas vezes, foram invisibilizadas ou pelo Estado ou automaticamente pela economia privada. E o João Roberto Ripper, ele, durante toda a sua carreira, passou por veículos importantes, como revistas, como a Manchete, como as sucursais de revistas como a Cruzeiro e outros veículos super importantes. Mas ele sempre teve essa base de poder dar voz através da sua fotografia para aquelas populações marginalizadas, escravizadas de alguma forma pela sociedade. E o pilar principal do trabalho dele é esse, que é poder fotografar populações invisíveis ou populações que estão muito ligadas num contexto de produção, mas que para a grande sociedade elas são invisibilizadas. E ele fez trabalhos magníficos. Tem uma documentação dele que eu gosto muito, que é sobre o processo do trabalho dos carvoeiros, que ele teve a oportunidade de percorrer vários estados do norte, do sul, contando a história do trabalho análogo à escravidão por meio das carvoarias que existem no Brasil e de como essa população ela era fragilizada por esses senhores que mantêm o trabalho de forma escrava aqui no Brasil. E através dessa documentação dele, ele conseguiu fazer uma denúncia muito ampla, que o Ministério do Trabalho na época autuou diversas fazendas, diversas empresas que mantinham esse trabalho e automaticamente ele conseguiu libertar inúmeras famílias, dando dignidade para que essas famílias fossem inseridas num contexto social, tendo a dignidade de ser assinada a carteira via CLT e que ela recebesse todos os direitos pelo trabalho que elas tiveram nessas carvoarias. E aí o trabalho do Ripper, ele tem essa pegada muito forte e ele está em plena atividade. Ele é um dos fundadores da Escola de Fotógrafos Populares no Complexo da Maré, que de lá saiu inúmeros fotógrafos muito bacanas, o Ratão, o Chapolin, o Henrico, e uma galera massa que movimenta o Imagens do Povo, que é um veículo de comunicação
fundado pelos olhares da periferia, e hoje eles conseguem ter um reconhecimento internacional. Então vale muito a pena conhecer o trabalho do João Roberto Ripper. Fica essa dica aí, pesquise, procure, que vocês vão ver que esse cara é muito fera. A minha segunda indicação, não menos importante, de uma relevância para a cultura e para o cenário de preservação internacional importantíssimo, que é uma fotógrafa chamada Claudia Andurra. Muita gente não deve conhecer, mas o trabalho dessa mulher é uma obra fantástica, reconhecida internacionalmente pela importância do conjunto da obra, que é o legado que ela vai deixar para as próximas gerações. É uma das pessoas que mais esteve presente na defesa dos Yanomamis, na defesa da Amazônia, e passou a dedicar toda a sua vida a essas documentações de preservação, de resistência e principalmente de respeito aos povos originários aqui do Brasil. E aí a Claudia Andurra, ela tem imagens que são magníficas, e o conjunto da obra, toda a sua estrutura pensada de como desenvolver essa documentação como um documento de cunho social e cunho político, todo mundo precisa conhecer. O Emicida, inclusive, outro dia eu estava vendo uma entrevista dele, que ele falando emocionadíssimo sobre o trabalho da Claudia Andurra. Ele já utilizou imagens dela em material dele, e ela é super importante a gente conhecer a obra dela, justamente porque ela deixa um documento para as futuras gerações sobre a importância da gente manter o nosso meio ambiente preservado e os povos originais, como eles devem ser respeitados. E essa documentação, para quem não conheceu, vale muito se aprofundar no trabalho da Claudia Andurra, que é uma mulher premiadíssima mundo afora, é uma mulher que veio para o Brasil e assumiu essa causa como um compromisso de vida dela, e ela está hoje em plena atividade. Ela não fotografa mais com a mesma atividade, mas os projetos ela cuida, ela opina, ela participa. A gente teve a oportunidade aqui no pequeno encontro de fotografia em Recife, de trazer um representante dela para apresentar o trabalho dela, falar um pouco sobre a obra dela. Até pelo avançar da idade dela, fica difícil, grandes viagens, tudo isso. Mas foi impressionante a gente poder assistir ela de forma remota. E vale muito a pena se aprofundar no trabalho da Claudia Andurra, certo? A minha terceira dica e a minha terceira inspiração nesse universo de fotógrafos e fotógrafas que tem me inspirado ao longo desses 25 anos da minha carreira, para mim é um retratista dos mais importantes que a gente tem, que é o Márcio Scavone. Para quem não conhece, é um cara que vem lá dos anos 70, por ali, né, desenvolvendo trabalhos para as mais importantes revistas e veículos de comunicação no segmento de retratar as pessoas, as personalidades, e de como ele consegue contar a história dessas pessoas através de um retrato. E aí o Márcio Scavone, ele já recebeu inúmeros prêmios na fotografia, o reconhecimento nacional e internacional. Ele já fotografou todas as personalidades importantes brasileiras no cenário da política, no cenário da música, da dança, das artes, de forma geral, figuras internacionais. E ele tem uma precisão no quesito que a gente fala de iluminação, que é impressionante. O cuidado que ele tem com a luz para iluminar as pessoas, de como ele trabalha essa premissa de trazer a luz como elemento principal, e de como as narrativas se desenvolvem a partir da direção dele. Tem um vídeo no YouTube que se chama Luz Invisível, com a narração do Luiz Fernando Veríssimo, e aí mostra um pouco do trabalho do Márcio Scavone. Eu vou estar deixando esse vídeo aí na descrição para vocês conhecerem, e todos os fotógrafos eu vou estar deixando aí o material que eu encontrar, seja de rede social, de tudo isso, para vocês que quiserem conhecer um pouco mais. E aí a obra do Márcio Scavone está documentada em vários livros, em várias exposições, tanto nacionais como internacionais, e é um cara que está aí a pleno vapor, produzindo muito. Eu tenho acompanhado o trabalho dele nas redes sociais, e é um cara que não para, tá? E aí, para muita gente que quer ingressar nessa questão do retrato, de como trabalhar melhor esse desenvolvimento dessa linguagem, tudo isso, é super importante
conhecer o trabalho do Márcio Scavone, que vale muito a pena e para mim é um dos melhores retratistas do mundo. Minha quarta inspiração é uma mulher também do segmento de retrato, que rompeu paradigmas e barreiras numa época que a fotografia era totalmente dominada pelo sexo masculino. Ela ousou ali, se colocou para o mercado, desenvolveu uma autoridade no segmento do retrato, que é a Nana Moraes. É uma fotógrafa muito interessante, muito bacana, com uma obra muito longa e muito extensa dentro da fotografia de retrato, da moda, da publicidade também que ela desenvolve. Mas o seu grande viés, para mim, é o retrato. Ela consegue fazer isso com a sutileza muito ampla. Ela desenvolve retratos muito fortes, mas ao mesmo tempo passa essa sutileza, essa questão de se relacionar com o personagem de uma maneira muito facilitada. E é uma mulher que cada vez mais vem produzindo, eu tenho acompanhado também, desenvolveu um projeto agora que rodou o Brasil e vale muito a pena a gente estar atento a todos esses fotógrafos, até porque nesse momento que a gente vive, muitas vezes a gente se pega a questão de conhecer pessoas só nas redes sociais. E muitos desses fotógrafos, eles têm uma produção tão intensa que eles nem têm tempo de parar para pensar nesse universo da rede social. São fotógrafos que eles estão pensando em livros, em exposições, em grandes projetos de importância para a construção da sociedade. E muitas vezes a gente deixa isso passar porque a gente ficou preso a essa questão da rede social e não conhece essas inspirações todas que nos ajudam a desenvolver a nossa própria linguagem. Então fica essa dica aí de vocês conhecerem o trabalho da Nana Moraes. É uma mulher à frente do tempo, é uma mulher que vem rompendo barreiras e abrindo espaço para outras mulheres adentrarem na fotografia de retrato. Vale muito a pena, é uma super inspiração para mim. Eu vivo olhando as coisas dela e cada vez mais assim eu vejo que vale a pena estar acompanhando tudo que ela desenvolve. Se vocês estão gostando aí, galera, antes de eu fechar aqui com a minha quinta inspiração, peço mais uma vez para vocês, se possível, se inscreverem aí no canal, compartilhar esse material e ativar as notificações. E se possível, você comenta aí e me diz o que é que você está achando do que a gente vem desenvolvendo. E a minha quinta e última inspiração, dentre tantas outras que eu poderia trazer aqui, é uma fotógrafa chamada Maureen Basiliati. Essa mulher, para mim, é um ícone da fotografia nacional. Para mim, como muita gente chama, que é a primeira dama da fotografia nacional, mesmo ela não sendo brasileira. Ela está há muitos anos aqui radicada no Brasil e tem uma obra e um legado que é tão importante a gente conhecer, mas tão importante que a gente às vezes nem consegue dimensionar isso. A Maureen, ela é uma refugiada da Segunda Guerra e ela chega no Brasil e ela se dedica a essa construção do fotojornalismo no início e depois as documentações mais amplas, reunindo aspectos sociais, aspectos do trabalho, aspectos da denúncia. E dentre os seus grandes trabalhos, a gente vai encontrar muita coisa ligada ao manejo do trabalho braçal, a como as pessoas vêm sofrendo com o processo de escravidão através do trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. E tudo isso ela foi unindo na sua pesquisa de documentação, na confecção do seu material fotográfico, para que isso não nos deixe esquecer o Brasil que a gente viveu, o Brasil que a gente tem e para onde a gente vai. E aí a Maureen, ela faz isso com uma beleza impressionante. Eu tive a oportunidade de conhecer ela, de conversar com ela, também através do pequeno encontro da fotografia que ela esteve presencialmente. É uma mulher super doce, uma senhorinha assim super fofinha, que trata você com o maior carinho e conversa horas, lhe explicando coisas do universo da fotografia, da jornada que ela construiu com a fotografia e de como é importante a gente se relacionar com essas pessoas para a gente sentir também, mesmo você não estando efetivamente na fotografia, você sentir um pouco do que é que essas pessoas convivem no dia a dia e como elas conseguem construir essa relação com o outro na fotografia.
E a Malren, para mim, é uma das grandes inspirações. Para mim, ela junto com o Ripper e a Claudia Andurra são os 3 fotógrafos nacionais que eu tenho uma maior admiração. Existem tantos outros que eu gosto, mas eu tenho muita admiração por esses 3, principalmente por ser um eixo de fotografia que eu me identifico. Eu poderia trazer muitas outras aqui, inspirações, que vale a pena até a gente fazer um adendo aqui, lembrar pessoas como o próprio Bob Wolferson, como o Eustáquio Neves, o Luiz Braga, o Miguel Chicaoca, o Orlando Azevedo, o Tadeu Villani, Pedro Martinelli, o Tiago Santana do Ceará. Aqui de Pernambuco a gente tem fotógrafos maravilhosos como a Elia Shepa, o Ricardo Labastier, a Ana Lira, Alcione Ferreira, Tadeu Lubambo, Helder Ferrer, o próprio Gustavo Bettini, que é meu amigão, muita gente bacana. Gosto muito de uma fotógrafa também baiana chamada Holanda Cavalcante, Álvaro Vilela lá de Salvador, e tantos outros que a gente tem espalhado no Brasil. Eu não quero aqui cometer uma injustiça de esquecer nomes, mas são muitos, e se vocês tiverem interesse aí, deixar um comentário, eu posso ir colocando outros fotógrafos que vocês queiram conhecer. A gente pode ir trocando essas ideias aí por outros canais de comunicação para a gente ir fortalecendo, e vocês podem deixar aqui também quais são as inspirações de vocês. Então quero muito agradecer você que ficou aí conosco nesse vídeo. Espero que tenham gostado dessas 5 inspirações que, para mim, fazem muita relevância no meu cenário e no meu universo da fotografia. Espero que de alguma forma possa contribuir na sua formação e possa te inspirar também. Meu muito obrigado. Se você se inscreveu, maravilha. Se puder, compartilhe aí para aquele amigo, para aquele colega que gosta de fotografia e que pode chegar aqui para somar com a gente. É muito importante a gente fazer cada vez mais conteúdo, que mais pessoas tenham interesse, e automaticamente o nosso canal vai crescendo e isso vai nos motivando ainda mais. Meu muito obrigado a todo mundo, um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!